Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por esse tempo aqui. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para a Tua palavra. E que nesses dias que vamos estar estudando o livro de Deuteronômio, que o Senhor possa estar falando conosco, nos permitindo entender esta visão panorâmica e poder olhar para o livro com outros olhos. Assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 1. Mais gente aqui. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler aí, pelo menos até o verso 8, aí cada um lê um verso até o 8. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, de frente ao mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazar, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: temos bastantes haveis estado neste monte. Sim, tempo bastante haveis estado nestes montes. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Nequeb, e a costa marítima, terras dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Mais um, leia o 8, por favor. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Amém. Tarefa para casa. Vocês procurarem aí numa Bíblia qualquer, no mapa, para ver onde é que eles estavam aí no versículo 1. Tá bom? Falou um monte de lugar aqui, não falou? Quero que vocês dêem uma olhada no mapa. Pega uma Bíblia qualquer de estudo e dá uma olhadinha para vocês se situarem no mapa. Nós vamos iniciar hoje o livro de Deuteronômio. Ele tem algumas características bem especiais e eu quero apresentar algumas coisas aqui para nós nessa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Deuteronômio é essa palavra aí em verde aí em hebraico. E ela é Hadvarim. Aqui, as 3 primeiras letras de verde, e aí quando eu falo as primeiras é
da direita para a esquerda, olhando para frente da direita para a esquerda, estas são as palavras. Vocês vão ver que o são está entre parênteses, porque não existe o verbo ser e estar em hebraico. Ele é um verbo que, quando você vai traduzir, ele fica subentendido. É o contexto que vai dizer, porque não existe esse verbo no hebraico. Estas são as palavras, vêm do nome o hebraico do livro. O título Deuteronômio provém da versão da Septuaginta, que vem lá do grego, depois passa pela Vulgata, né? Que em Vulgata tem Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. Na verdade, não é segunda lei. Moisés vai repetir muita coisa da lei para as pessoas, para uma nova geração. O povo já saiu do Egito tem 40 anos, toda uma geração morreu, eles estão a ponto de entrar na Terra Prometida. Deus já falou para Moisés que ele não vai entrar, e aí ele vai relembrar o povo uma série de coisas. Nós vamos ver que ele tem um foco diferente de Levítico, que também fala muito de lei. Mas a ideia aqui, e essa é uma tarefa que eu vou passar na semana que vem para casa, o livro de Deuteronômio, ele é fundamentado em discursos de Moisés. Então, a gente vai ver depois, a partir de semana que vem, quantos discursos são, o que esses discursos quer dizer. Basicamente, a tradução do título em hebraico seria isso. Essas são as palavras que o texto inicia. Normalmente, na Bíblia hebraica, todos os livros começam, ou a maioria deles, com as primeiras palavras do texto. O título que é dado na Bíblia hebraica tem a ver com o texto hebraico. O título que tem nas nossas Bíblias tem mais a ver com a versão Vulgata, tá? Então, assim, eu olhei lá o título do livro, esse título não é sagrado, não é sacro. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou pegar uma Bíblia aqui, diferente. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia portuguesa, de 1931. Tinha alguém aí em 31? Charlene, você estava aqui em 31, Charlene? Eu não, eu sou a mais novinha da turma. Tá. Aqui ainda já em português aqui, lá de Portugal, já é Deuteronômio, que alguns livros aqui mudam. A Bíblia, isso aqui é minha relíquia. Eu não acho mais que encaderna assim, ó. Meu sonho. Foi uma encadernadora lá de Brasília, capa de couro. Era a mesma que fazia para a Sociedade Bíblica. Quando eu morei lá, eu mandei encadernar. Vamos seguir aqui. Vou clicar aqui que aí segue. O título hebraico é uma descrição melhor do livro, já que como se fosse uma segunda lei, mas na verdade não é a segunda lei, é uma repetição para uma nova geração, que para a nova geração não é repetição, tá? É repetição para Moisés e para nós, a respeito da lei com algumas explicações. O livro de Deuteronômio vai completar aquela unidade literária de autoria de Moisés, chamada como Pentateuco. Há um livro muito bom, só sobre o Pentateuco, do Paul... Esqueci o nome do sobrenome do autor. Só falando do Pentateuco. A ideia desses 5 livros na Bíblia hebraica é como se fosse um rolo só, um bloco só. A Bíblia hebraica também divide esse Pentateuco. Você vai ver ao longo da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, eles vão ser chamados de os livros da lei. Normalmente, quando você lê na Bíblia que está falando da lei de Moisés, dos livros da lei, está falando dos 5 primeiros livros. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ele vai completar essa unidade. Os últimos discursos de Moisés no deserto é o que vai constar nesse livro. A gente tem que lembrar que Moisés está com seus 120 anos, próximo da sua morte. A vida de Moisés é muito didática, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto escondido, e depois 40 anos peregrinando com o povo no deserto. Então, ele está à beira da morte, já
fazendo algumas reflexões, relembrando um povo que vai entrar na terra sem ele, qual que é a lei de Deus. A autoria ela é reconhecida quase que sem questionamento de ser de Moisés. O próprio livro atesta isso. No verso 1 diz, essas são as palavras de Moisés. No verso 5 vai dizer, Moisés, de explicar essa lei, e outras referências que estão aí. O Antigo Testamento, nessas referências todas que estão aí, falam de Moisés como autor do livro. O Novo Testamento também apoia. Então, não há muita discussão. A discussãozinha é no final dele, que como Moisés morreu, provavelmente Josué completou o livro. Mas isso não desqualifica de jeito nenhum. O livro começa no primeiro dia do 11º mês do 40º ano depois da saída do Egito. Ou seja, se fosse no nosso calendário, seria em novembro do ano 40 da saída do Egito. Então, quando está completando mesmo, é a hora que eles estão saindo. Então, o povo já peregrinou, já recebeu a lei, a geração já morreu, agora eles estão na hora de entrar na terra. Esses discursos foram escritos a fim de que eles fossem transmitidos às futuras gerações de Israel. Se alguém puder ler aí, Deuteronômio 31, verso 9, vai nos ajudar. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma cultura oral. Muitos dos fatos aconteceram muito antes de Moisés, quando ele fala do Pentateuco como um todo. Aqui nem tanto, aqui ele está presente. Quem achou pode ler. Deuteronômio 31, 9. Diz assim, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Moisés está se preparando para morrer, então ele escreve os livros para ficar para a posteridade. A gente sabe que foi movido por Deus que ele escreveu, mas para que as gerações futuras conhecessem a história e todos os atos salvíficos de Deus. Como Levítico, Deuteronômio não avança historicamente, ele não vai contar uma nova história. Ele está recontando para uma nova geração o que Deus já havia feito. Então, ele vai chamar a geração e vai contar para elas tudo que Deus fez. Então, ele vai repetir algumas histórias propositalmente. Esses fatos acontecem num único lugar, na véspera de entrar. Moisés está lá em cima do monte, já nós vamos ver qual monte, e basicamente durante um mês. Na verdade, o livro de Deuteronômio cobre um período de 2 meses, porque 30 dias é o povo em luto por Moisés. Então, é bem na hora mesmo de entrar na Terra Prometida. Israel estava acampado na greta central do vale a leste do Jordão, da além do Jordão, na Transjordânia. Então, eles estão quase entrando na Terra Prometida. Está aí o texto de Deuteronômio 1, nós já lemos. Havia passado aí quase 40 anos que os israelitas tinham saído do Egito. E olha aí, alguém leia, por favor, aí o texto está na tela, Deuteronômio 5, verso 32 e 33. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem como suceda. Bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Deuteronômio vai mostrar a importância de obedecer a Deus à risca. As bênçãos decorrentes dessa obediência e as maldições decorrentes da desobediência. É um livro que deve ser estudado por nós com mais carinho, porque hoje parece que as pessoas não têm mais
preocupação com isso, preocupação em obedecer cabalmente a Deus. E o livro de Deuteronômio vai dizer que tem que obedecer integralmente. A ideia de Moisés aqui é que o povo colocasse em prática todo o ensino de Deus. Tiago, meu irmão de Jesus, vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Segundo a ideia de Deuteronômio e a ideia de Tiago, aquele que ouve e não pratica literalmente, cabalmente, literalmente não é o ideal, cabalmente, ou seja, não obedece a palavra, ele engana a si mesmo. Ele acaba enganando a si mesmo. E o livro foi escrito para que isso não acontecesse. Moisés está lá no alto do Monte Pisga. Olha a dica aí para vocês olharem no mapa, tá? O Monte Pisga. Ele estava recordando mais de um século de acontecimentos marcantes na sua vida e na vida do povo. Se o povo ficou lá no Egito 430 anos, 40 anos no peregrinando no deserto, se nós estamos aqui com Moisés mais ou menos 120 anos, 80 anos da vida de Moisés, o povo está escravo no Egito. Parte ele estava lá na corte, parte ele estava no deserto fugido, como alguém que fugiu do seu país. Mas, além dele olhar para o passado e orientar esse povo e falar das leis, ele vai olhar para o futuro. É um livro que tem muitas profecias, nós vamos ver isso a partir da semana que vem, profecias messiânicas, inclusive. Ele está orientando o povo e ele está naquela expectativa da conquista da terra, da entrada da terra, mesmo ele não podendo entrar. O livro vai conter, então, um resumo muito interessante e muito instrutivo da história de Israel no deserto, dos 40 anos que passou no deserto. E, no último capítulo, encontramos uma narrativa sobre o próprio Moisés, possivelmente escrito por Josué. Então, Deuteronômio é um livro de memorial. Lembra de alguma coisa de memorial? Da ceia? É um livro de recordações. Ele vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como vai dizer o profeta muitos anos depois. Depois, vocês comparem, quando vocês tiverem tempo, as recordações de Moisés dos acontecimentos na narrativa de Deuteronômio com a narrativa de Êxodo e Números. Muitos fatos se repetem, mas você vai ver que Deuteronômio tem uma perspectiva diferente. Deuteronômio, a perspectiva é uma perspectiva divina. A história é contada sob uma perspectiva de Deus, não sob a perspectiva do homem, não sob a perspectiva de quem está sofrendo a história. A perspectiva de Deus que está dominando a história. Muito interessante você comparar o capítulo 1 de Deuteronômio com Números 13 e 14. Vale a pena depois fazer esse exercício. Como Levítico, eu já falei isso aqui, Deuteronômio contém muitas declarações legais. Inclusive, ele vai repetir os 10 mandamentos. Em Deuteronômio que tem o chamar. Em Deuteronômio tem uma série de declarações legais. Porém, a ênfase não está nos sacerdotes, mas no restante do povo. Se Levítico foi escrito para os sacerdotes, basicamente, Deuteronômio foi escrito para nós, para todo o povo. E ele é muito rico. Moisés lembra essa nova geração, a geração que vai entrar na terra agora, a importância da obediência. Se porventura eles tiverem disposição de aprender com os erros da sua geração passada. Uma das coisas que a Bíblia chama de sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Deuteronômio vai mostrar bem isso. Olha, a geração de vocês, os pais de vocês, pecaram e pereceram no deserto. Agora, se vocês obedecerem, vocês vão prosperar. A ideia é mais ou menos essa de Moisés. Então, Deuteronômio começa aí, né, o livro com as palavras iniciais de Moisés, a nova geração, que são dadas de uma maneira oral e escrita, para que dure por todas as gerações. Deuteronômio cobre, eu já falei isso, um período muito curto, de aproximadamente 2 meses, sendo que 30 dias do luto de Moisés. É o último dos 5 livros atribuídos a Moisés.
Moisés escreveu um salmo. Depois vocês me digam qual salmo Moisés escreveu. Esses 5 livros costumam ser chamados de o Pentateuco. Penta é 5. 5 livros da lei, que é o que quer dizer. Se Gênesis conta o princípio da nação escolhida, o princípio de todas as coisas, Êxodo relata a organização dessa nação, Levítico fala de como o povo deveria adorar a Deus. Agora, Deuteronômio, lá em Números, vai falar de como que o povo deve trabalhar, vocês lembram disso, né? Daquela aula. Em Deuteronômio vai falar da preparação final para esse povo, para essa nova geração, entrar na terra prometida. Nós vamos parar por aqui, quero ouvir vocês, perguntas que nós tentar. Eu estou feliz que hoje tem muita gente, apesar que esse povo tem vergonha, todo mundo de câmera desligada, quase todo mundo. Se a Paola estivesse aqui, ela ia me dar bronca, ela ia dizer que estava de pijama. Quem lembra qual foi o salmo que Moisés escreveu? 90. 90. Ele. Joia demais. Vale a pena ser lido. Moisés foi um homem... A história de Moisés, a história da vida dele, ela é muito profunda. Moisés foi uma pessoa realmente escolhida por Deus para dirigir esse povo e tem uma vida de dificuldade, de luta, mas de muita submissão. Ele aprendeu no deserto, nos 40 anos que ele ficou lá trabalhando para o seu sogro, aprendeu a obedecer a Deus. A ideia bíblica, e principalmente nos 5 livros da lei, nós já falamos isso quando falamos de Números, é que deserto é lugar de provação, é lugar de Deus trabalhar no homem, é lugar de Deus moldar o homem. Jesus foi tentado aonde? No deserto. O deserto, por ser um local muito árido, muito seco, sem muitos recursos, um local que você depende da ação de Deus para sobreviver. Então, toda essa peregrinação do povo no deserto foi para o povo aprender a depender de Deus. Trazendo para nós, nos nossos desertos da vida, nas nossas lutas, dificuldades, talvez a principal lição que Deus quer nos dar é aprendermos a depender dele. É moldar o nosso caráter e muitas vezes Deus nos leva a situações quase desesperadoras para que a gente fale, eu não dou conta, agora Deus, ou o senhor age ou eu vou perecer. Aí Deus fala, era só isso que eu queria, fica quietinho que eu vou tomar conta agora. E nós temos dificuldade disso. Nós sempre queremos ajudar Deus. Isso não é novo, a gente vê isso muito na história das narrativas do próprio Gênesis, mas nós enfrentamos esse desafio até hoje. E, às vezes, o sofrimento se prolonga para a gente aprender a depender totalmente de Deus. Deuteronômio vai nos ensinar como que Deus leva a sério a obediência à sua palavra, a obediência à sua liderança, obediência aos seus princípios, que Deus abençoa a obediência e amaldiçoa a desobediência. Deuteronômio, no contexto e na teologia de Deuteronômio, o desobediente é um amaldiçoado por Deus. E isso talvez a gente precisa pregar mais, eu talvez até tenha que pregar mais Deuteronômio, porque o povo precisa acordar para isso. Nós vivemos num tempo de muita permissividade, de muita liberalidade. Cada um faz o que quer, quando quer, como quer. E o livro de Deuteronômio vem dizer, opa, não é assim não. Deus manda e a gente obedece. E, às vezes, ele manda através dos seus representantes, como foi no caso lá do povo que tinha que obedecer Moisés. Perguntas, colocações, curiosidades, temos 10 minutos. Quero ouvir vocês. Hoje foi só para jogar um sal, assim, para dar um gostinho. Pois é, eu acho que a tarefa de casa já está muito difícil, que eu já cacei aqui e não achei nos mapas. Vou ter que fazer uma investigação mais profunda.
Tranquilo. Dá uma olhadinha aí, tarefinha para casa, olhar onde é que ficava esse Monte Pisga, onde é que Moisés estava, qual o local que eles vão entrar na Terra Prometida. Eu estou dando uma dica fantástica, eles estão em frente a Jericó. Moisés vai olhar de cima do monte, vai ver a terra e não vai entrar. Vocês imaginam? Põe-se no lugar de Moisés um pouco. Do ponto de vista humano, a sua frustração de ter aguentado esse povo 40 anos, reclamando, enchendo as paciências, e agora Deus fala, ei, você desobedeceu e agora você não vai entrar. Em você eu vou mostrar para esse povo como eu levo a sério a obediência. Se fosse eu, tinha até me arrependido de ter feito aquela oração para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Eu fico assim impressionada com Moisés. Para mim, de infância, as histórias mais impactantes que teve para mim foi a história de Moisés, né? Os filminhos que a gente assistia dele, então assim a gente via 1, 2, 10 vezes. Criança gosta de vestir coisa A minha repetida. geração, Lívia, viu aquele clássico dos 10 Mandamentos só com ator famoso, bem antigo, 4 horas de duração. Você ia para o cinema assistir aquilo, você saía de lá, sabe, assim, impactado com a narrativa bíblica, com a história bíblica. Você imagina um pré-adolescente no cinema vendo a história. Você olha o filme hoje, eu até gosto mais do que os mais modernos, com pouco recurso tecnológico, mas tão legal. A história é muito rica, a história do povo de Israel, a história de Moisés, e tem muita lição para a gente. O livro de Deuteronômio tem muita coisa a nos ensinar. E por ser uma revisão geral, ele abarca um pouco a história dos 4 primeiros livros. Ele só não se atém muito à questão da criação. Ele está mais focado já na nação de Israel, mas vai trabalhar nisso aí. O que mais? Só de falar da obediência, pastor, não precisa de mais nenhum assunto, não. Esse aí já dá para tratar há muito tempo ele. Vai ver Já na é hora um que dos chegar mais no texto. difíceis. Na hora que chega no texto é que ele bate doído na gente. Vocês viram lá que eu postei no grupo da igreja aonde Abraão estava quando Deus o chamou? Eu falei no culto domingo, postei acho que foi hoje que eu postei no grupo da igreja. Falei no culto domingo, não, falei ontem, né, na reunião. Que a gente vai se familiarizando com a Bíblia e às vezes passa por cima de algumas coisas. E eu coloquei lá o final de Gênesis 11 e Gênesis 12, final de 11 e o início de 12, onde mostra que Abrão estava em Harã e não em Ur dos Caldeus, quando Deus chama. O livro de Deuteronômio vai ser um livro muito rico. Eu queria desafiar vocês a estarem juntos, a participar, anotar as dúvidas, perguntar, manda para mim durante a semana, pergunta aqui. É muito rico, tem muita coisa. O nosso estudo é um panorâmico, então nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas algumas passagens a gente tem que citar elas com mais cuidado. Quem lembra do Lázaro, que morreu agora há pouco? Numa das músicas que ele canta, que ele conta os seus testemunhos, ele fala de um capítulo de Deuteronômio, que Deus vai fazer fulano passear no Deuteronômio, capítulo tal, para baixar a bola, para ser mais humilde. Então, é um livro que trata muito com a gente. Se nós deixarmos a palavra nos falar, o livro de Deuteronômio nos ensina muita coisa. Muita coisa. Eu acho que vai ser muito rico esse período aqui. Para vocês que estão chegando hoje, que não pegaram os outros estudos panorâmicos, é como se nós fizéssemos uma viagem superficial no livro. Então, a gente fala do geral e, em algumas coisas, a gente desce um pouco mais. Algumas passagens, algumas histórias. Mas eu diria que o centro de Deuteronômio está na obediência ou desobediência, na bênção e na maldição. E aí nós vamos, quando chegar lá no final do livro, capítulo 27, 28, nós vamos ver bem isso aí. Capítulo 28 é um
um exemplo claro, que tem 14 versículos de bênção e mais de 50 de maldição para quem desobedece. Benício está muito calada. Fala alguma coisa, Benício. Quero te ouvir. Dá ao menos um oi. Oi! Irmã Marlene, Libane, irmã Madalena, Onilda, quem quer falar alguma coisa? Aproveite, pergunte. Lara, irmã Terezinha. Estou aqui aprendendo, pastor. Está maravilhoso. Vou procurar aqui a tarefa de casa depois. O que mais? Toda hora sai. Sai. Ok, deem uma pincelada. Quem tem a Bíblia da Escola Bíblica, por exemplo, você pode dar... Todas essas Bíblias de estudo tem um resumo do livro, você pode dar uma lida, tem alguns mapas. Você pegar o mapa do mundo antigo, você vai conseguir se posicionar mais ou menos. Olha, aqui na Bíblia da Escola Bíblica, no mapa 1, você tem um mapa, uma ideia do mundo antigo. Você vai ver a caminhada de Abraão. Não dá bem para você ver o que a gente quer, mas está mais perto. Agora, no mapa 2 já dá, viu? No mapa 2 já dá para dizer de onde é que eu estou falando. Vocês olhem aí. Depois a gente mostra esse mapa na aula que vem. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus e vamos terminar por aqui. Semana que vem tem mais, se Deus permitir. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão bom, pela Tua palavra, por cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar conosco, aprendendo um pouco mais. O Senhor continue a nos ensinar e nos despertar a amar a Tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês todos. Qualquer dúvida, manda lá. Pergunta, a Paola ouve alguma coisa aqui, depois fica lá, pá, isso aqui assim. Ela faz a leitura dela do devocional lá e manda pergunta para mim quase todo dia. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Tchau. Obrigado por ontem, fiquei muito feliz.